estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo veremos os ensinamentos de Jesus, seguidos pelos comentários de Allan Kardec, nesses seguintes subtítulos: Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E veremos também as instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. E veremos agora o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Este ensinamento de Jesus está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Antes de orar ao Senhor e de reconciliar-vos com vosso adversário. Vejamos aqui que os nossos irmãos lá do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec e da cidade de Taguatinga, eles apresentaram este comentário aqui pegando uma versão da Bíblia, onde fala que antes de orarmos ao Senhor, que devemos reconciliar com o nosso irmão, né? Esta tradução mostra que é antes de orar. Então, um pouquinho diferente da tradução que é apresentada no Evangelho. Mas o significado é o mesmo. Antes de orarmos é a mesma coisa de antes de prestarmos oferenda ao Senhor. Se não reconciliar com o nosso irmão, não vai resolver nada. Então vejamos aqui nesta tradução, antes de orar ao Senhor e de reconciliar-vos com vosso irmão. Qual que é a interpretação deste ensinamento? É porque antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. Porque o sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. O sacrifício mais agradável a Deus, este ensinamento de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Zé Pequeno, mas o sacrifício mais agradável a Deus. Mas qual é o significado desse sacrifício? João Grandão, o sacrifício, a palavra sacrifício tem vários significados. Sacrifício pode significar ato principal de todo culto religioso, por meio do qual a cultura racional reconhece o supremo domínio do Criador sobre a sua pessoa, mediante uma oferenda sensível que significa a oferenda interior. Pode significar também oferta feita à divindade em certas cerimônias solenes. Significa ainda que é a prova máxima porque passam os espíritos que se encaminham para Deus. Então tem vários significados, mas na antiguidade diversos povos utilizavam os sacrifícios de animais, crianças, virgens, prisioneiros de guerra para fazerem as suas oferendas aos deuses. No Antigo Testamento, os livros sagrados designavam os sacrifícios como algo santo, como oferenda, como um dom sagrado. Por exemplo, a gente pode ver desde ali do início da criação, né, que Caim e Abel trouxeram as suas oferendas e sacrifícios para Deus. Caim então trouxe do fruto da terra uma oferenda para Deus. Abel trouxe então dos primogênitos, ou seja, das primícias de suas ovelhas e da sua gordura, para agradar a Deus. E assim nós vamos encontrar em Noé e várias outras citações bíblicas, não é?
Tem até por exemplo, aquela questão de Abrão, por ordem de Deus, quis sacrificar o seu filho Isaque em holocausto para agradar a Deus. Mas é pequeno. A ideia que esses povos tinham sobre Deus era muito atrasada. Colocava Deus iguais aos homens, ou pior do que certos homens. Um Deus vingativo, se contemplava com oferta de bens materiais, sacrifícios de animais, de pessoas, holocaustos, etc. Qual é a visão que nos dá a doutrina espírita de Deus? Ô João Grandão, podemos ver no Livro dos Espíritos, logo no início, nas questões de número 1 a 16, e no livro de Allan Kardec, A Gênese, no capítulo 2, onde fala sobre Deus. No item 8 deste capítulo que estamos estudando, do sacrifício mais agradável a Deus, nós vamos encontrar, logo nas duas primeiras frases, um comentário de Kardec falando sobre este ensinamento de Jesus, mostrando o verdadeiro sentido do sacrifício. Em seguida, Allan Kardec mostra que Jesus trouxe para este ensinamento a referência desta oferta de bens materiais, é porque era prática dos judeus, como nós já estamos comentando. E Allan Kardec finaliza os seus comentários reforçando a ideia do verdadeiro sacrifício que agrada a Deus e nos dando a entender que no Novo Testamento a cultura antiga dos sacrifícios chega ao fim. Então vamos à leitura do texto. Quando diz: ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes, antes de colocar a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça de seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele, quer dizer Jesus, materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele, quer dizer o homem, oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve o homem deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então podemos concluir o comentário de Allan Kardec a respeito deste tema, mostrando que o sacrifício mais agradável a Deus é o do ressentimento, porque esse sacrifício de renunciar ao próprio ressentimento expressa o pensamento da seguinte forma: que antes de apresentar a Ele, quer dizer ao Senhor, para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que, se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso ter reparado essa injustiça. Só aí que a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, que antes de entrarmos no templo do Senhor, devemos purificar o nosso coração, porque assim teremos mais condições de entrar em perfeita conexão com os espíritos superiores e deles receber inspirações para as nossas boas ações.